Nós estamos de volta com a Química do Sucesso. Provavelmente o teu vestibular está se aproximando, aí junto com essa data que vai chegando, vem trazendo uma carga muito grande aí de incertezas e medos. Nós estamos aqui tentando diminuir as distâncias, nos aproximar cada vez mais de você para que você possa ter a certeza do seu sucesso. Essa é a nossa química, o seu sucesso. Essa nossa primeira aula, esse nosso primeiro instante, desses pequenos resumos de 10 minutos, para que você possa guardá-los e não mais esquecer de maneira muito eficiente, observando as imagens, é sobre a evolução dos modelos atômicos. Se você pensar em relação à evolução dos modelos atômicos, você vai notar que a primeira ideia em relação a modelos atômicos sequer foi de um cientista das ciências da natureza, como hoje o Enem gosta de chamar. Foram filósofos, foram pensadores que trouxeram essa ideia de átomo. Foram filósofos gregos, por isso o nome átomo é grego. A palavra átomo significa a, não, que é um prefixo grego de negação, e tomo, partes, divisibilidade. Aquilo que não se divide, o indivisível. Dentro da ciência, você tem um hiato muito grande. Você tem de 500 a.C. a 400 a.C. aproximadamente, até 1803 depois de Cristo, é um tempo muito, mas muito grande mesmo em relação a modelos atômicos. O primeiro cientista que vem falar oficialmente sobre modelos atômicos é Dalton, inglês, de conceituado nome, respaldo científico, um nome respeitado em toda a ciência, em toda a comunidade científica daquele momento, daquele instante, traz uma ideia de átomo que é muito parecida com a dos filósofos. A ideia de átomo de Dalton, logo depois dessa colisão com o átomo dele, que é para você lembrar que o átomo é maciço, que esse átomo não se divide, não se destrói. O átomo de Dalton, você pode repetir comigo algumas vezes agora, ele é esférico, maciço, indivisível e indestrutível. O átomo de Dalton é esférico, maciço, indivisível e indestrutível. E aí ocorre uma passagem de aproximadamente 89 anos, até que surge Thomson, Joseph John Thomson. A grande vantagem de Thomson em relação a Dalton é porque Thomson já trabalhava com eletricidade. Você pode perceber que existe um gerador, obviamente não era esse o gerador, mas era um gerador de eletricidade, e ele trabalha com eletricidade na conclusão do seu modelo atômico. Já existiam os raios canais. Se você perceber, esse feixe ele foi lançado, e à medida que o feixe ele vai progredindo, ele se aproxima da placa positiva. Daí a conclusão que dentro do átomo, que era esférico como o de Dalton, porque ele não muda essa ideia, existiam cargas que eram negativas. Como é o nome da carga negativa que fica dentro do átomo? Isso, exatamente, são os elétrons. Daí a descoberta dos elétrons. Ele é o responsável pela relação entre a massa e a carga do elétron, muito embora ele não tenha descoberto a carga do elétron em si. A carga do elétron em si é de Robert Millikan, que é aquela que o pessoal da física gosta muito de comentar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Esse é o modelo de Thomson, que todo mundo conhece como pudim de passas. É uma esfera maciça com fluido positivo, partículas negativas, que sinceramente eu nunca vi um pudim dessa maneira. Essa figura foi criada para que você pudesse imaginar. Eu prefiro chamar o modelo atômico de Thomson de panetone. Se você imaginar um panetone, aí sim é muito parecido. A massa do pão seria uma massa positiva e as partículas, que são as gotículas, frutas cristalizadas, ou até se você não gostar de fruta cristalizada, não tem problema, você pode colocar chocolate. Aí seria um chocotone e os elétrons seriam as partículas de chocolate, seriam partículas deliciosas. Só para ficar bonitinho, tá aí um panetone esférico para você. Porque sempre tem alguém que vai dizer assim, não existe panetone esférico, tá aí o panetone. Ele é esférico sim, ele é nosso. Foi criado para você. Depois vem Rutherford. Rutherford já conhece uma coisa chamada radioatividade. Existe também um resumo de radioatividade aí que você pode dar uma olhada. Um histórico da radioatividade. A radioatividade é um assunto que sempre cai em qualquer vestibular que você vá se confrontar. O vestibular do Enem também pode estar trazendo radioatividade, o vestibular da UPE, da CUVEST ou de qualquer outro vestibular que você vai executar ao longo desse país aí. Rutherford trabalha em relação a esses modelos atômicos. No trabalho do seu modelo atômico tem esse experimento que foi feito por 2 alunos dele. Esse experimento ele é um pouco complexo, mas não difícil de entender. À sua esquerda tem uma caixinha que tem feito uma lâmpada aí dentro, uma caixa de chumbo. Dentro dessa caixa de chumbo havia um material radioativo que é o polônio.
Esse material radioativo emite partículas radioativas que eram partículas alfa, como está escrito aí embaixo. Essa partícula alfa é uma partícula maciça, grande e pesada. É bem pesada, difícil de atravessar uma lâmina de ouro. Então, provavelmente, ela não conseguiria atravessar essa lâmina de ouro. Para surpresa de Rutherford, a lâmina de ouro de platina, que não vai fazer diferença nenhuma, não desviou as partículas como era esperado. Atravessaram as partículas. E aí a bronca maior. Poucas partículas sofriam desvio. E eu vou ter que chegar a uma conclusão. Por que essas partículas sofrem desvio? Onde é que ocorre o desvio dessas partículas? Essas partículas vão sofrer desvio porque você acaba de descobrir o núcleo. Para Rutherford, o átomo ele tem um núcleo, que é pequeno, muito pequeno em relação ao átomo todo, mas esse núcleo é maciço. Essas partículas em vermelho e azul aí é onde você pode ter o núcleo dividido entre prótons e nêutrons. Os nêutrons vão ser descobertos um pouco depois. A descoberta do nêutron não é de Rutherford. A descoberta do nêutron é de Chadwick, em 1932. Essa nuvem transparente que você pode ver em formato esférico aí seria a eletrosfera, que é um grande vazio por onde giram os elétrons. Os elétrons eles vão girar ao redor dessa parte onde você tem. O que está aparecendo à sua direita agora aí com essa moeda canadense, na realidade é uma comparação entre o tamanho do núcleo e o tamanho do átomo como um todo, para que você não esqueça. Se você imaginar que o núcleo é o tamanho dessa moeda ou de uma esfera, no centro de um estádio de futebol, a eletrosfera seria todo o estádio. É muito, muito maior. De 10 a quarta, 10 a quinta vezes maior em raio, de 10 a 12 a 10 a 15 vezes em volume. Cuidado para não esquecer isso. Completando o modelo de Rutherford, surge Bohr no mesmo ano, 1914. Bohr vem mudar a história da ciência. Bohr divide a ciência entre antes e depois dele. Ele sai do trabalhar da física clássica e entra na física moderna. Ele diz que corpos com massas com cargas opostas podem se atrair sim, mas não quer dizer que o fato deles terem atração vão provocar a queda, a junção, que eles têm que se aproximar. Porque se você pensar direitinho, ao redor dessa bolinha que está em azul aí, que seria o núcleo, existem partículas negativas que ficam girando ao redor dele. E esse giro dessas partículas negativas, a tendência natural é que ela caia no núcleo. Para que ela não caia no núcleo, alguma coisa tem que acontecer. E essa alguma coisa chama-se energia. É a primeira vez que surge a palavra energia quantizada. Se na tua prova aparecer a palavra energia quantizada, pode marcar Bohr sem medo de ser feliz. É a resposta da questão. Bohr vai trazer para você a resposta. Na realidade, em 1911, eu disse a data equivocada. O ano passado foi o centenário do modelo atômico de Rutherford e Bohr. Por isso que muitos vestibulares colocaram questões sobre modelos atômicos de Rutherford e Bohr. Se for energia quantizada, a palavra de ordem é Bohr. Física clássica, Rutherford. Física moderna, Bohr. Daí para frente vai surgir o Bohr. É quando surgem as cores, a explicação das cores pela primeira vez. Um elétron está aí nessa camada L, ou no segundo nível de energia. Ele absorve energia, absorveu, e aí ele salta para um nível mais externo. Quando ele salta para um nível mais externo, ele começa a ter saudade, banzo, ele quer voltar para casa. Porque não existe lugar melhor no mundo que a sua casa. Você pode até não achar isso hoje, mas com certeza um dia você vai concordar comigo. E o elétron quer voltar para casa. E quando esse elétron volta para casa, ele emite toda a energia que ele absorveu sob a forma de luz, sob a forma de fótons. Quem fala de luz pela primeira vez, consequentemente das cores, aquela história que você estuda em física, o VAAV, AAV, é Bohr. O verde, o azul, o anil, o violeta, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. É o VAAV, AAV, que é o espectro contínuo, que você vê isso em ótica e em física. Há um modelo atômico contemporâneo que existe muita confusão em relação a isso. Alguns cientistas dizem que o modelo atômico atual é o modelo atômico de Bohr, e sinceramente eu concordo com eles. Mas para o teu vestibular existem mais 3 nomes que vão surgir aí. Schrödinger, ou Schrödinger, Sommerfeld, de Broglie e Heisenberg. Schrödinger ele cria uma energia que você, se permitir e você for estudar engenharia, você vai estudar no teu primeiro ano de engenharia, essa equação de Schrödinger que você vai precisar de um pouquinho de integral, que a nível de ensino médio não dá para calcular, é para calcular com exatidão a energia de um elétron. Infelizmente a gente consegue calcular para o átomo de hidrogênio.
Tem dificuldade para calcular para o átomo de hélio, a gente não tem ainda a capacidade de calcular para o átomo de hélio, e os outros átomos da tabela periódica é lenda. Mas a função da equação de Schrödinger é calcular a energia. Sommerfeld acrescenta as órbitas elípticas, e aí fica muito parecido com o planeta. Porque se você lembrar de geografia, você percebe que, ou lembra que o Sol ficava num dos focos da elipse e o planeta girava na forma de uma elipse? Mesma coisa para o elétron. Só que, infelizmente, no teu vestibular, se alguém perguntar em relação ao sistema planetário, a resposta não é Sommerfeld. A resposta é Rutherford. Por quê? Sei não. Sinceramente não sei. É melhor convocar os nossos advogados para entender um pouquinho dessa jurisprudência. Não faz sentido. A resposta era para ser Sommerfeld. É vestibular. Fazer o quê? Vamos trabalhar e encontrar o nosso sucesso. Quando a gente encontra de Broglie fala de uma dualidade. E aí poderia ser uma questão de literatura. O comportamento dual do elétron, assim como o homem, como seu barroco, onde ele vai ter todo o seu pensamento, a sua dificuldade, os seus anseios, as suas dúvidas em relação a isso. Ora o elétron se comporta como partícula, ora o elétron se comporta como onda, assim como no barroco. O homem ficava na dúvida entre o santo e o profano. Heisenberg vai tentar calcular a posição do elétron, a velocidade dele, vai dar a ideia de orbitais, muita coisa vai ser acrescentada. Esse é o modelo atômico que a gente chama de modelo atômico atual ou contemporâneo. Tem um videozinho que está passando aí para ilustrar um pouquinho e deixar ela um pouquinho mais animada. Esse é o fim do nosso primeiro resumo. Tem mais alguns resumos que você pode ir curtindo e quantas e tantas vezes você precisar, é só acessar www.quimicadosucesso.com.br, olhar os resuminhos, véspera de prova, véspera de vestibular, estamos com você. Use também a nossa monitoria, 24 horas, que você pode usar isso à vontade. Manda o teu e-mail, manda a tua dúvida e aí a gente vai responder o quanto antes para que você possa tirar e sanar todo o problema que você tem em relação à química. Porque química não é complicado, acredite. Química é fácil. A dificuldade foi criada por você. E a gente está aqui para resolver esse problema. Um grande abraço, até a próxima!